Olá, queridos amigos. Hoje queria falar aqui um bocado sobre os projetos que tenho vindo a desenvolver ao longo do tempo. Eu tenho aqui uma lista, isto não está por ordem cronológica, ok? Alguns amplificadores já são bem antigos. Claro, houve muitos mais amplificadores com outros TDAs, mas eu coloquei aqui os amplificadores e os projetos que eu acho que têm mais relevância. Bom, vamos começar aqui pelo H1, H2, H2B. H2B é no Noise, uma versão muito restrita, digamos assim. Só eu e o amigo Ivan Fiorino têm este amplificador. Um filtro também, um projeto que eu comecei, o filtro está funcional, filtro para medir THD, as fontes de alimentação, os prés, tudo isto aqui tem uma sequência. Estes aqui em baixo, TDA, resolvi colocar aqui só para mostrar um amplificador que fiz há muitos anos. Mas pronto, vamos ver aí estes amplificadores. E eu vou fazendo alguns comentários ao longo da apresentação. Portanto, aqui a placa do amplificador H1, isto não tenho bem a noção da data exata, mas pelo menos 15 anos este amplificador deve ter o H1, primeira versão, portanto, digamos assim, do amplificador H2B, não é? As fotografias não estão com muita qualidade. Já nesta altura eu tinha aqui o acoplamento térmico no par diferencial, ok? Tínhamos 3 streamers para ajustar bias, ajustar offset, ajustar correntes de repouso. Aqui assim, portanto, isto é um vídeo que eu tenho aí no canal. Outra imagem, okay, o condensador de entrada. Eu nunca abri mão aqui dos condensadores ou de poliéster ou de polipropileno, okay? Nunca usei condensadores eletrolíticos, quanto muito um condensador Tantalum, mas aqui nunca abri mão destes condensadores de muito boa qualidade. Aqui uma fotografia do amplificador H2, foi um amplificador que veio a seguir ao amplificador H1. Esta fotografia está com um bocado de grão. Um amplificador muito bom, não é o H2B, mas é um amplificador muito bom. Eu tenho 2 amplificadores destes, tinha 4, neste momento tenho 2 e o amigo Ivan tem outros 2 deste amplificador. Amplificador muito bom, ok? Temos aqui outra fotografia, podemos ver aqui o acoplamento térmico do par diferencial e do espelho de corrente. Aqui colocado no dissipador dos transistores SAP da Sanken, transistores portanto com um circuito de bias interno, uma solução muito interessante. Aqui mais detalhe. Aqui estavam as 4 placas deste H2. Ele tinha uns componentes SMD aqui por baixo, ok? Uma compensação que eu usava neste H2 aqui por baixo. Esta fotografia está muito interessante. Eu gosto muito de colocar os amplificadores, portanto aqui no dissipador fica bem robusto. Isto fica mesmo robusto. Aqui um condensador de entrada de 6.8 micros, ok? Aqui só era uma ideia para o futuro, para ligar uma série de transistores em paralelo. Não sei bem, encontrei esta fotografia, achei engraçada. Entretanto eu passei para um amplificador H2B. Este era o esquema que eu pretendia utilizar. Na realidade depois ficou com um único dissipador. Eu acho que até fiz este desenho depois de ter montado já o amplificador H2B. Na realidade era assim que eu gostaria que ele tivesse ficado, mas ficou só com um dissipador. Aqui, portanto, são placas do H2B. Já vamos ver mais à frente o H2BN, que é uma versão restrita, como eu disse. Aqui só temos um transistor. O H2BN tem aqui mais um transistor, aqui também mais um condensador. É um circuito ligeiramente diferente, ok?
Aqui mais uma imagem do H2B, aqui montado num único dissipador, como eu falei. Aqui por uma questão portanto, de ruído, entre a placa e o dissipador existe uma placa de circuito impresso. Atenção que isto não é uma placa de cobre maciça, portanto isto é um PCB, ok? Está aqui a servir de shielding. Esta parte liga ao terra do amplificador, cada um tem a sua blindagem. Na realidade depois vai ligar ao dissipador, mas não liga neste ponto, ok? Liga numa única terra. Mas pronto, fecha aqui essa blindagem. Aqui, portanto, são placas do H2B, portanto, aqui com os transistores acoplados, aqui com a manga. Foi o amigo Ivan que começou aqui com a manga termorretrátil. Eu normalmente soldava os transistores em mola, ficavam a fazer força, dava um pouco de trabalho, mas ficava bom também. Assim é um pouco mais simples, a manga aperta logo ali os transistores. Aqui um teste, eu já vou falar aí do pré, porque é que eu introduzi o pré. Aqui basicamente eu estou a medir o ruído do amplificador, portanto em vazio, que neste caso está com o volume no mínimo, 265 microvolts. Se tivermos aqui 3, 4 milivolts, já vamos começar a ouvir. Se as colunas forem de alta sensibilidade, já vamos ouvir nas colunas um ruídozinho. Isto é muito importante, ok? Bom, aqui são as placas do amplificador H2BN. Ela tem algumas diferenças, ok? Estas placas, penso que são mesmo as placas que foram para o amigo Ivan. Podemos ver aqui, por exemplo, temos aqui 2 transistores, existe aqui outro condensador, já agora para voltar às do H2B. Podemos ver só tem um, aqui só tem um, e também não vemos ali o outro condensador. É uma placa diferente aqui, trabalhada a nível do ruído, ok? Aqui outra imagem. Estas aqui são minhas, ok? Depois eu montei também o H2BN, aqui com transistores STD, já não usei os SAP aqui. Os STD não têm as resistências internas, mas também são muito bons. Mudei também a fonte de alimentação, tudo por questões de ruído, ok? Fiz aqui a montagem completa. Cheguei a pôr o pré dentro de uma caixinha, depois vi que não ganhava muito com isso, apesar de achei que não ficava bem, queria meter outro potenciómetro, acabei por eliminar a caixinha e coloquei o pré diretamente ligado aqui e com uma blindagem, ok? Isto é uma plaquinha de proteção e de delay. Eu já vou mostrar aí mais à frente um plano dela. Aqui o potenciómetro ALPS, muito bom, que eu não conseguia colocar na outra caixa, eu desisti daí. Aqui os condensadores de entrada, ok? Este é o H2BN, não conseguimos ver muito bem, mas estão aqui está aqui o condensador e tal, e o outro transistor não se vê muito bem. Aqui o setup, portanto, que normalmente utilizo o QA, sem dúvida o Quant Asium me veio ajudar muito aqui na questão de otimização do amplificador. Começou o amigo Ivan Fiorindo, depois eu comecei também a fazer algumas medidas com o QA, sem dúvida para quem quer chegar a um nível de instrução muito reduzido e precisa de ter maneira de medir THD, ruído, este tipo de coisas, só mesmo com equipamentos, é complicado. Aqui é a instrução do H2BN, se não me engano, 0.00087. Ok, aqui THD mais noise 0.0015, ok, 16 aqui, aqui com 8 volts, ok. Bom,
mais para a frente. Bom, aqui eu encontrei esta fotografia porque há uma questão muito importante neste amplificador, é que além de ser um amplificador, não é um amplificador de mas muito baixa distorção, ele tem proteções, tem veio limiter, inclusive proteção contra curto-circuito. Aqui era um teste que eu fiz neste amplificador. Eu acho que este teste foi no amplificador H2BN, que seguiu para o amigo Ivan. Eu partilhei este teste com ele para garantir que o amplificador estava mesmo robusto. Não é muito fácil queimar o amplificador, ok? Só se fizermos um grande disparate mesmo. Ok. Bom, aqui um plano com umas caixinhas que eu comprei, o amplificador já acabado, com o H2. Aqui penso que já tem o H2BN aqui dentro. Já foi depois do H2BN que eu adquiri as caixas. Aqui era um filtro, portanto eu não possuía OKI, então estava a desenvolver um filtro NOTCH com uma frequência de 1 kHz, que era para injetar 1 kHz no amplificador. Este filtro retirava da saída a componente de 1 kHz e eu ia medir todo o ruído e assim conseguia terminar a THD mais noise. Eu coloquei A, agora posso inclusive ver até que ponto este filtro, posso calibrar este filtro com o QA. Reparem que as bobines estão em quadratura, ok? Esta com esta e esta com as outras duas. Condensadores de muito boa qualidade. Eu cheguei a fazer uns testes com isto. Ok, aqui temos a questão das fontes de alimentação, que foi algo que também se trabalhou a nível de ruído, aplicar um filtro aqui para ter uma atenuação a altas frequências maior, com alguns indutores. Também se colocou aqui algumas resistências limitadoras de picos de corrente. Okay. Aqui outra imagem, Hugo Ribeiro, H2B Supply. Esta é uma fonte, esta é a fonte média, isto é uma fonte do amigo Ivan Fiorindo, com 2 transformadores aqui dentro, tanto para fazer um sistema off-cabinet, portanto a fonte de alimentação fora do gabinete do amplificador. Aqui é outro exemplar da fonte média. Esta é a minha, ok? Estou a construir em um gabinete. Estas bobinas são de compra, não é? Dá para ver que estão bonitas. Aqui a fonte mini. Eu não cheguei a usar a fonte mini, ok? Que ele usou foi o amigo Ivan, num amplificador para os escutadores, ok? Que é um H2BN, mas com uma configuração um bocadinho diferente para funcionar com headphones. Aqui alguns testes que realizámos aqui nas fontes H2B para ver o pico de corrente. E, claro, estas fontes já se sabe têm distorção elevada, todas estas fontes de retificadores e condensadores têm uma distorção elevadíssima na corrente de entrada. A corrente não é sinusoidal. Está bem que as bobines podem ajudar um bocadinho, as resistências limitadoras, mas não é sinusoidal. Estávamos aqui a medir a corrente. Os testes muito interessantes que fizemos. Bom, o que é que temos aqui mais? O pré. A questão do pré. O pré tem que ver, portanto, com adaptações de impedância que existe entre a entrada desde a entrada do gabinete até chegarmos à placa do amplificador. Essas ligações por vezes são de alta impedância e muito suscetíveis a ruído. Então eu fiz um pré. Isto foi algo que foi sendo desenvolvido à medida da necessidade. O amigo Ivan, ele tem equipamentos de muito boa qualidade, caixas de alta sensibilidade, onde facilmente se detectam ruídos. E então fomos vendo aí algumas questões, ele foi-me dando algum feedback e eu fui desenvolvendo novos produtos e projetando novas ideias para tentar chegar a um produto muito, muito baixo ruído. E este pré ajuda imenso. Alguns de vós adquiriram este pré
a partir do amigo Ivan Fiorino. Ele não ganhou nada com estas montagens, nem com os amplificadores que foram fornecidos a amigos no Brasil, ok? O que se tirou, digamos assim, dessas vendas foi investido para novos projetos. Este pré é um pré modular, ok? É um pré que permite levar diferentes potenciómetros para diferentes aplicações. Algumas pessoas até estão a usar este pré noutros amplificadores. Temos aqui mais umas imagens, aqui com integrados SMD. Eu depois fiz outra versão do pré, ok? Trabalhar mais ao nível do ruído, mas este pré é mais dedicado a uma aplicação específica, ok? Ele tem as fichas RCA logo aqui no pré, ok? Para reduzir ainda mais o ruído. Eu vou montar este pré, estou a pensar em montar em um gabinete e depois vou usar este pré, ok? Eu, por exemplo, este pré já não dá para usar qualquer tipo de potenciómetro, é mais limitado nesse aspecto. Aqui a plaquinha, havia outra questão, durante o arranque do amplificador havia aquele bloco nas caixas, não é? É normal, transitório no arranque do amplificador. Então desenvolveu-se aqui uma placa de delay, não é? Um atraso, e de proteção DC também. Tratando-se do H2B, um amplificador de muito baixa destrução, esta placa não podia introduzir destrução, portanto ela trabalha isolada, dois isoladores ópticos, depois tem aqui um sistema de amplificação. Ficou muito boa esta placa, funciona muito bem. Aqui foi o amplificador híbrido. Ele é híbrido porque a amplificação de tensão é toda feita aqui no integrado. Aqui só temos amplificação de corrente. Um projeto que deu aqui água para a barba. Está aqui outra vista da placa. Havia aí um fenómeno que eu penei para descobrir, queimar aqui transistores, ou era os tipo, ou era os BDV. Eu penei aí para descobrir o fenómeno que existia neste amplificador, não foi nada fácil. Bom, depois foi feita uma atualização e eu acabei por usar o estágio de saída com os transistores da Sanken. E aqui na mesma o integrado, ok. Ele tem um som, este amplificador tem um som fantástico. Aqui a montagem, isto é o setup lá do amigo Ivan Fiorino, o canal IFJ Tubos, para quem não conhece. Muito bom este amplificador, ok. Bom, aqui eu decidi colocar aqui mais umas fotos de um amplificador antigo, um amplificador STK 4048XI. Eu estive a rever este amplificador há pouco tempo, mas este amplificador tinha uma coisa muito interessante. Eu mudei o projeto da Sunny, ok, o STK é o STK, mas o circuito, as resistências de realimentação, eu mudei isto e incluí já neste amplificador, ok, neste amplificador um pré-amplificador. Eu já tinha um pré-amplificador, em vez de estar separado, tanto está aqui na placa, uma ideia interessante. Eu coloquei aqui este amplificador só para vos mostrar esse detalhe, ok? Eu tinha a fonte de alimentação, o pré, aqui, portanto, com mais pormenor, com mais detalhe. Está aqui a fonte de alimentação, o circuito integrado, as resistências de emissor, tem resistências por cima e por baixo, ok? Aqui uma imagem da caixa. Aqui era a placa, ela tinha um plano de massa, como podem ver, aqui as saídas para as resistências de emissor, estava muito bem feito. Bom, isto é um amplificador, eu aqui há tempos até mostrei este amplificador, um TDA 7250, um amplificador também muito bom, uma distorção de 0.004 a 1 kHz. Já tem muito. Este sem dúvida é o mais antigo. Este tem este deve ter à volta de 20 anos, pelo menos. Isto já está obsoleto, ok? Já vai ser difícil encontrar estes integrados. Está aqui uma imagem. Eu coloquei isto só para verem que eu já ando aqui há
à guerra com amplificadores há muitos anos. Este foi um dos primeiros. Antes deste ainda tive outros com o TDA 1514 e TDA 2030, outros. O 1521, que era um sistema já estéreo, ok? Bom, este amplificador é um amplificador de muito alta frequência, montagem base comum, com os transistores especiais aqui. O integrado também muito bom, muito rápido, LM6171, à volta de 2000 volts por microsegundo. Eu andava à procura de fazer um amplificador de muito alta frequência, mesmo que não fosse para aplicações áudio. Acho que este aqui vai a 200 volts por microsegundo, não tenho a certeza, entre 100 e 200, ok? Com 90 volts. Algumas das ideias que estão aqui neste amplificador eu estou a usar agora no HQA, que é o meu último projeto. Portanto, isto foi feito também já há alguns anos, não tem aqui a data, infelizmente. Aqui eu troquei para um OPA. Isto já é mais recente, é uma fotografia recente. Eu queimei o LM6171. Cá estão os transistores. Aqui outro amplificador muito interessante. Este amplificador ele também funciona com circuito integrado e com transistores, mas aqui a amplificação de tensão dá-se tanto no circuito integrado como nos transistores. É um sistema duplo espelho de corrente. Este amplificador eu penso que ele ia perto de 1 MHz. Este amplificador está na gaveta à espera. Eu tenho alguns projetos na calha, ok? Aqui outro plano, ok, aqui está ele, muito interessante este amplificador, uma topologia também inovadora, imagem por baixo nestas placas. Aqui é um amplificador HL200, foi um amplificador que eu comecei a fazer com o amigo Luís Coelho, do Brasil. Entretanto, por falta de disponibilidade e outros projetos que também tinha em calha, não é, para fazer, o Luís queria avançar com este projeto, então eu guardei-o aqui, não é? E o Luís continuou a trabalhar nele, e tem o amplificador Axis, que ele tem divulgado lá no canal dele, que partiu aqui deste amplificador em uma versão ainda muito, muito preliminar aqui, ok? Eu estava aqui a fazer testes nesta placa, ok? Estava aqui a fazer testes, trocar os condensadores de entrada, pronto, aquele tipo de experiência. Coitada da placa toda cortada. Mas eu tenho algumas ideias para este amplificador, não para este ano, ok? Este ano não vou ter disponibilidade, mas talvez para o ano que vem eu tenho ideias para um amplificador que pode nascer aqui deste. Já não é a primeira vez que o amigo Ivan me tem dito que gostava de ter um amplificador de alta potência, porque normalmente os meus projetos é 100 W, amplificador para 200 W, como era o HL200, e talvez eu pegue neste e dê aqui uma reviravolta. Tenho uma ideia para aplicar aqui algo diferente neste amplificador. Bom, aqui é o meu último projeto, portanto esta foi a primeira placa, ok? Este amplificador é baseado lá naquele amplificadorzinho de muito alta frequência, ok? Esta foi a primeira placa, claro. Também temos aqui alguns componentes. Estes por acaso não sei se estavam queimados, fui eu que os troquei. Depois, entretanto, eu fiz outra alteração na placa, ok? Alterei o projeto. Esta é a segunda placa e não sei se vou ter que fazer a terceira placa. Tenho feito alguns vídeos. Placa simétrica. Já expliquei nos vídeos anteriores, é muito importante placa simétrica quando queremos uma distorção muito, muito baixa. Temos aqui uma fotografia da placa. A distorção dele também é da ordem dos amplificadores H2B, 0.00089 e aqui 0.00197. Portanto, aqui 0.002, algum ruído. Que pode ser melhorado ainda. Está com uma potência baixinha. E basicamente era isto, amigos.
As coisas foram evoluindo do ponto de vista de otimizar sempre o ruído, ok? A distorção harmónica já é muito baixa, estes valores, já é muito bom. E pronto, basicamente é isso, amigos. Vamos continuar aí com os projetos, sempre com a limitação do tempo, ok? E com o curso que estamos aí também, de amplificadores. E pronto, um grande abraço, amigos, até à próxima.